E vamos falar sobre Gabriel Carabarral no Vasco da Gama. Até o momento, o segundo jogador que pertence ao Santos e que será emprestado à equipe carioca. Vamos falar principalmente dos valores fixados e também quanto o Santos vai receber em um primeiro momento pela ida de Carabarral por empréstimo até dezembro desse ano ao Vasco. Inclusive, quero muito a opinião de vocês sobre essa ida do Carabarral ao Vasco. Vocês entendem que foi o correto, que ele não tinha mais espaço no Santos ou que ele poderia ter mais possibilidades, né, de estar em campo com o técnico Odair? Então, deixa aqui a sua opinião nos comentários, vou deixar a minha também. Mas antes da gente entrar nessa discussão, quero falar da OneFootball. Inclusive, tudo isso que a gente vai falar sobre valores, enfim, você encontra na matéria que já está na OneFootball, tudo sobre essa ida do Carabarral ao Vasco e também teremos o jogo do Santos na Comebol Sul-Americana na quinta-feira contra o Audax Italiano e lá na OneFootball você consegue conferir os lances ao vivo, além de todas as informações da partida do Santos na Comebol Sul-Americana, tem tudo sobre Campeonato Brasileiro. Resumindo, é o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar por dentro de tudo que está acontecendo, não só com o Santos, mas também no futebol brasileiro e das principais ligas do mundo. Link na descrição para você baixar completamente de graça ou o QR Code que está aparecendo na sua tela. Bom, antes de mais nada, vamos fazer aquela linha do tempo, né, que a gente sempre faz aqui quando a gente comenta sobre a saída de algum jogador ou chegada, que é relembrar aqui os jogos que o Carabarral tem pelo Santos. Até o momento são 12 partidas, sendo que ele realizou, até anotei aqui, 4 jogos nessa temporada, sendo 3 pelo Campeonato Paulista e 1 pela Copa do Brasil. E em 2022, que quando ele foi contratado, né, agosto da última temporada, ele fez 8 jogos e marcou apenas um gol contra o Flamengo, naquele jogo que o Santos foi derrotado contra o Flamengo. E curiosamente, esse gol do Carabarral foi das poucas vezes que ele atuou na posição que ele foi contratado, para jogar como meia esquerdo. O Santos até tinha a ideia, né, de que ele pudesse ser esse camisa 10, tentou o Cristaldo do Huracan, não conseguiu, e aí viu, né, que o Carabarral seria esse armador, mas a gente sabia que no Argentinos Júnior ele jogava mais pela esquerda, era o meia esquerdo. No Santos, o Lisca chegou a colocá-lo como segundo volante, o Orlando Ribeiro colocou ele como primeiro volante, o Odair Helma em alguns momentos, né, até mesmo colocou ele antes da lesão na posição mais correta, né, que ele pudesse se destacar, mas aí ele acabou perdendo espaço no Santos, perdeu espaço pela lesão que ele teve no comecinho do ano, perdeu espaço pela contratação do Lucas Lima, pela contratação do Daniel Ruiz e mais recente do Luan Dias. E aí ele pediu para ser negociado pelo Santos. Ele viu, o Santos contratou aí 3 meias, será que eu vou ter espaço? Quero jogar. Né? Ele que tem contrato com o Santos, em agosto ele assinou por 4 temporadas e o Santos pagou a incrível bagatela de 8 milhões de reais pelo Carabarral. Aí vamos aqui falar sobre valores, que é onde eu quero entrar numa discussão com vocês, que é a questão de quanto é o valor fixado caso o Vasco queira contratar o Carabarral. Matéria do Diário do Peixe, que inclusive está lá na OneFootball, que você pode conferir, fala o seguinte: Santos fixou o valor milionário em negociação com o Vasco, pedida por Carabarral. O Santos encaminhou no último domingo o empréstimo do meia Carabarral ao Vasco até o final da temporada. Para contar com o jogador, o clube do Rio de Janeiro pagou R$500 mil e assumiu responsabilidade em pagar integralmente os salários do jogador. Então, isso aí é o que o Santos vai receber de imediato, 500 mil, e não vai, né, bancar o salário do jogador. Tudo 100% pago pelo Vasco da Gama. A mudança de clube partiu do próprio atleta. O Diário do Peixe apurou que Carabarral procurou a diretoria do Santos e pediu para ser negociado. O principal motivo é a falta de minutos em campo. Em 2023, o jogador disputou apenas 3 jogos, sendo 2 como titular. Mas faz sentido, né? Ele estava machucado. Agora que ele poderia ter alguma chance de ser mais presente no time do Odair Helma,
Sendo bem honesta com vocês, não me imagino como titular, porque eu acredito que o Odair tenha confiança no Lucas Lima, que até agora tem 1 gol e 4 assistências, né, no ano pelo Santos, e ele chegou na reta final do Paulistão, então acredito que o Lucas Lima, nesse sistema de 2 volantes e 1 meia, o Lucas Lima é o titular. Só que nada impede, né? No segundo tempo ele jogar, ou numa mudança de esquema, num 4-4-2, por exemplo, Carabarral e Lucas Lima, né? Ele não tendo essa função de armador, poderia ser utilizado. Acho que foi precoce o Carabarral de pedir essa saída do Santos. Entendo o lado do jogador, de que quer jogar mais, quer ser, né, aparecer mais, só que é aquilo que eu sempre venho criticando. O Santos tem que saber se impor. O Santos pagou 8 milhões pelo Carabarral. 4 anos de contrato. O John pediu para sair, Zanocelo, Carabarral, Rua Seco. Tem que deixar claro que quem manda é o Santos, que banca salário em dia, que bancou a contratação do jogador, quase 10 milhões, né, 8 milhões pelo Carabarral, um jogador de mais de 30 anos, tem 32. Então chega, você quer sair, meu amigo? Então fala pro seu empresário aparecer aqui com uma proposta de venda. Aí eu te negocio. Agora, por empréstimo, vai ficar aí. Só que o Santos, né, abre brecha. Daqui a pouco o time inteiro quer sair. E aí você vai liberar o time inteiro. Então você tem que se impor. Não é o jogador que manda. O clube tem que se impor. Falta isso, né? Falta comando no time do Santos em relação a isso. E aí, a matéria fala o seguinte... Para concluir a negociação, o Santos deixou o valor estipulado em contrato caso o time carioca queira comprar Carabarral, 3 milhões e meio de dólares, o que dá aproximadamente 18 milhões de reais na cotação atual. Vale ressaltar que a compra é opcional e não obrigatória. Carabarral foi contratado ao Argentino Júnior no meio do ano passado por 8 bilhões. O meia tem contrato com o Santos até agosto de 2026. Olha... Para que o Vasco queira pagar 18 milhões no Carabarral, ele precisa ser o dono do time agora na Série A e nas demais competições. Tem que jogar muita bola para o Vasco olhar para um jogador de 32 anos e pensar, quero ter esse atleta pelas próximas temporadas e vou sim pagar 18 milhões. Sendo bem honesta com vocês, eu acho muito difícil que o Vasco queira pagar esse valor. A questão do Natan, né, que agora toda a negociação com o Vasco vem, né, será que vai ser, por exemplo, os 500 mil, será que vão ser descontados na dívida que o Santos tem, que assumiu, né, do Natan do Boa Vista? Do Rua Seca era a mesma história. É a nova dívida do Sacha, né, que qualquer negociação com o Inter, o pessoal vinha com essa história de dívida do Sacha. Será? Santos, eu quero comprar o Carabarral, mas aí a gente perdoa a dívida do Natan e aí fica um valor menor pra gente pagar? Não sei como que isso vai ser desenvolvido caso o Vasco queira a contratação do Carabarral. Agora tem alguns pontos aqui que eu anotei que me incomodam um pouco, né? O Pirani recentemente foi emprestado ao Fluminense, tá fazendo até bons jogos, né, no Fluminense, fez gol de título, enfim. Pirani foi emprestado ao Fluminense. Tá. E tá dando certo no Fluminense. Será que o Pirani hoje no Santos seria útil? Carabarral, será que seria útil ao Santos e vai emprestar para um adversário direto da Série A do Campeonato Brasileiro? O Santos agora fechou a contratação por empréstimo do Luan Dias. Será que não era melhor dar espaço para um jogador que é seu, que tem contrato até 2026 com o Santos? Fica aí o questionamento, né? E outra coisa, a falta de planejamento do Santos, que gasta 8 milhões e depois de sei lá quantos meses, 6 meses, sou péssima em matemática, 7 meses, 8 meses, sei lá quantos meses, menos de um ano, vai e empresta o jogador por 500 mil reais, é falta de planejamento, né? Parece que, mais uma vez, no desespero, o Santos não conseguiu trazer o Cristaldo, contratou o Carabarral para dar uma resposta. Ele não se firmou por N motivos, técnicos que não sabiam escalar o jogador, né, extrair o máximo, teve lesões, que obviamente isso acaba atrapalhando na sequência, mas me mostra uma falta de planejamento. Que em menos de um ano você empresta um jogador que você fez um investimento alto. E se a gente for levar em consideração para essa gestão, que é assim para contratar jogador, mão fechada para contratar jogador, né, a gente tem que questionar.
Mas vamos saber de fato se Carabarral é um jogador que pode ser útil ao Santos ou não, seria útil ao Santos ou não, agora no Vasco. Vamos ver se ele chega para ser titular, se ele vai ser reserva. Eu vi algumas matérias falando, né, que o Vasco tem expectativa de que ele seja o substituto do Nenê. Eu acho que ele tem característica um pouco diferente do Nenê, né? Que ele cobra falta, chute de média e longa distância, enfim, mas eu acho que o posicionamento é um pouco diferente do Nenê. Não o vejo sendo esse armador que o Vasco imagina que ele é. Repito, eu acho que ele é um jogador que ele precisa de um outro meio-campista para ele render. Jogando na meia esquerda, vou dar o exemplo com o jogador aqui do Santos, com o Lucas Lima, por exemplo, ou com o Ivonei e Carabarral, enfim. Vamos ver, né, se vai dar certo. Mas o Carabarral se junta à lista de John, Zanocelo e Rua Seco, jogadores que pediram para sair do Santos, e o Santos falou, beleza, pode ir, por empréstimo. Torcer para que dê certo, né? Se der certo e o Vasco quiser comprar o jogador, o Santos recebe 18 milhões de reais. Se não der certo, se o Vasco achar que não vale esse investimento, pelo menos que ele volte ao Santos podendo ser útil numa próxima temporada, né? Torcer para que o Santos não perca esses 8 milhões que acabou investindo, né? Vamos ver se vai ser investimento ou se vai ser gasto. Mas me fala aqui nos comentários o que você achou dessa ida do Carabarral ao Vasco da Gama. E vascaínos também, né? Se estão assistindo esse vídeo, me falem aí sobre se ele chega com possibilidade de ser titular, reserva, como que tá aí o meio-campo da equipe carioca. Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça de baixar o aplicativo da OneFootball, link na descrição. Beijo, fui!